A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira, 20 horas, o programa do seu casamento Bem Casados. Isso, Bem Casados para a glória de Deus. E o desejo aqui, e eu vou me apresentar, eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Exatamente, esse programa que faz parte da IPP-TV, a sua TV missionária. E aí, quando você compartilha, curte, comenta aqui, se inscreve aí no sininho, você ajuda a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu me apresentei aqui, Vinícius da Michele, talvez você me conheça também como Pastor Vinícius, pastor auxiliar do Reverendo Arival. Abraço, beijo no coração do nosso pastor aí, que tem conduzido a nossa igreja, e graças a Deus por isso, pois esse programa, ele faz parte do Ministério de Casais da nossa igreja. Se você não conhece ainda, vou te apresentar 2 Instagrams aí. Tem o Instagram do Ministério de Casais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, procura lá, Ministério de Casais IPP, né? Isso aí. E tem também o Instagram para você seguir lá do Bem Casados. Isso aí, Bem Casados IPP TV. IPP TV, para você seguir lá e compartilhar também os testemunhos. A gente estava conversando ainda há pouco com o casal aqui nos bastidores. E como é bom pegar de vez em quando um programa que serve de testemunho para quem está passando por aflição. Muito bom. E o testemunho de hoje, a gente vai ouvir sobre casamento, eu ia falar casamor, né? Casamento, amor e providência, né? A providência de Deus no amor. E como a gente tem o costume, antes de falar qualquer coisa, antes da gente ouvir o casal, que é uma bênção também, e eles já estão aqui, inclusive, já super empolgados, eu não ia dizer não, mas assim, a régua está lá em cima. Você, casal convidado, você se prepara, porque assim, o casal veio aqui, já encheu a gente de mimos quando chegou, e isso foi maravilhoso. Então, quando você vier, traz presentinho que a gente fica feliz. Brincadeira, né? Mas vamos em frente. E eles trouxeram mimos para a equipe técnica também. O Rods in the House está lá em cima, no segundo piso aqui, falando conosco por esse ponto, dizendo, ficaram agradecidos pelos mimos do casal, maravilhoso. Mas antes de ouvir isso tudo, brincadeiras à parte, vamos ouvir a voz do Criador, o Criador do casamento, nessa breve devocional. Michele, ajuda a gente, por gentileza. Ruth 4, de 13 a 21, é o finalzinho do livro de Ruth. Por favor. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, deu à luz, e para você ela é melhor que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E terminamos aqui. Esta é a palavra do Senhor. Trecho final desse livro que muitas vezes você pensa assim, é uma história de amor, é uma história romântica, e é sim, tem romantismo, né? Boaz conquista Ruth, ele é um senhor assim que de extremamente honra que ele tem, porque ele vai atrás dela no sentido de honrá-la com aquilo que estava na lei do levirato, de ser o resgatador daquela família, e ao mesmo tempo ele corre atrás, sem se aproveitar dela, ele realiza o cumprimento da promessa de um casamento novo para essa mulher chamada Ruth, onde ele a conquista com toda a honraria que era merecida. Como eu disse, quando num outro momento, na festa da vinha, ele não se aproveita dela, e ao mesmo tempo, mesmo sendo ela moabita,
a sua sogra, Noemi, que tinha perdido os seus filhos lá em Moabe, quando eles saem de Belém, a casa do pão, porque já não havia mais pão, e vão para Moabe em busca de uma vida nova. Noemi perde marido, Noemi perde seus 2 filhos, e assim as 2 noras se separam. Órfã volta para os seus deuses, para os seus pais, mas Ruth diz a ela assim: onde quer que tu fores, eu irei contigo, e o teu Deus é o meu Deus, e onde te sepultarem, eu vou ser sepultada ali também. Uma demonstração de amor maravilhosa, mas que em todos esses relacionamentos, seja de Boaz um super respeitador, mas que se apaixona e conquista Ruth, porque para ele Ruth era uma pessoa preciosa pela maneira como ela tratava a sua sogra, nesse enredo maravilhoso que dava um filme sensacional sobre uma história de amor. Eu quero pensar com você sobre o tema de hoje, que amor e providência significa muito mais do que simplesmente a atração de homem e mulher e talvez um happy end na história da vida que a gente espera que muitas vezes seja uma história feliz. Obviamente, você quer e eu quero, né, um casamento feliz, que tenha coisas boas, mas muito mais, perceba que no casamento deles aqui, a história de Cristo foi construída neste casamento como providência de Deus para a salvação. Então, no testemunho de hoje que a gente vai ouvir, a gente precisa perceber nas nuances justamente a providência de Deus para que Cristo nasça a cada dia através do testemunho do casamento. O testemunho do casamento pode fazer Cristo nascer no coração de outras pessoas. E foi isso que aconteceu, sabe por quê? Porque esse Obed, que nasce de Salmão, né? E que nasce de Boaz, que era filho de Salmão, por assim dizer. Boaz, ele gera aí Obed, que gerou Jessé e que gerou Davi. Ou seja, o filho de Boaz e Ruth era, na verdade, o bisavô de Davi. E na preservação dessa raiz que quase entrou em choque por causa da perda dos 2 filhos lá de Noemi, na verdade a raiz é preservada e por causa do trono de Davi, a raiz, o leão da tribo de Judá, permanece. Cristo Jesus, na providência divina, continua na sequência da linhagem dessa família, para que ele viesse ao mundo, salvar esta família, ser o salvador desta família e também ser o salvador do seu casamento, da minha e da sua família. Na providência de Deus, o amor é preciso, romântico, como de Boaz para Ruth. O interesse de cuidar é preciso, como precisamos de homem e mulher. Mas o principal interesse é, na providência divina, Cristo Jesus brilhe no seu casamento, para a glória dele mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Não é isso, Michele? Amém. Vamos em frente? Vamos seguir o testemunho do casal. Rodrigo e Rosana se conheceram em agosto de 2003 durante uma integração de novos funcionários da empresa onde a Rosana já trabalhava. Rodrigo conta que se interessou por Rosana logo que a avistou na fila da cantina da empresa. Alguns dias depois, Rodrigo combinou com um amigo do trabalho para entregar bilhetinhos para Rosana. Ele e o amigo criaram uma empresa fictícia chamada João do Caminhão Transportes. No bilhete estava escrito João do Caminhão Transportes e dentro do bilhete uma mensagem do Rodrigo perguntando a Rosana se ela aceitaria almoçar com ele, ir ao cinema, e ele também lhe oferecia bombons. Depois de alguns bilhetes, Rosana aceitou ir ao cinema com Rodrigo. Eles assistiram ao filme Piratas do Caribe e assim começou o namoro. Rosana conta que ainda não era convertida, enquanto Rodrigo sempre foi da igreja presbiteriana. Ela passou então a frequentar a igreja presbiteriana junto com Rodrigo. O noivado aconteceu em 2004 e começaram a planejar o casamento. Em 2005, Rosana se converteu e se batizou na comunidade Carisma de Osasco. Em 2006, Rodrigo passou a morar com sua avó e iniciou as reformas na casa onde eles iriam morar no início do casamento. Após marcar a data do casamento, começaram os preparativos com um orçamento sempre muito apertado. Eles se casaram no dia 1º de abril de 2006, em uma cerimônia linda, num sítio, em um dia ensolarado, e a lua de mel foi maravilhosa, na capital
capital de Alagoas, a linda Maceió. Morando em Cotia, eles se tornaram membros da Igreja Presbiteriana da Granja Viana. Rodrigo assumiu a diaconia e a liderança do grupo de louvor. Em fevereiro de 2011, Rosana ficou grávida de Miguel, uma gravidez tranquila e ela ainda trabalhava. Em 2013, Rosana deixou o trabalho para cuidar do Miguel. Eles moraram em Cotia por 8 anos. Em 2014, Deus os abençoou com a compra de um apartamento mais perto do trabalho de Rodrigo, longe do trânsito e do estresse. No início de 2014, Rosana iniciou um curso para ter habilitação para atuar como corretora de seguros, para que assim ela pudesse ter uma ocupação que a permitisse ficar mais próxima da família. Eles se mudaram para o novo apartamento em agosto de 2014 e no mesmo mês, Rosana ficou grávida de Júlia. Rosana concluiu o curso e iniciou sua empresa, Arroz Seguros, em 2017. O tempo passou, Rodrigo e Rosana passaram por vários desafios na caminhada, mas seguiram em frente e hoje são 19 anos de casamento, Miguel está com 13 anos e Júlia com 9 anos. E a família Rod já segue na caminhada, firmada na rocha inabalável que é Jesus Cristo, para a glória de Deus. Estamos de volta e depois desse vídeo maravilhoso, a gente vai falar sobre esse assunto, casamento, amor e providência, e hoje com os nossos convidados. Seja bem-vindo, Rodrigo, seja bem-vinda, Rosana, que Deus abençoe. Obrigado por terem vindo aqui hoje. Muito obrigado. É um prazer imenso, né, poder estar compartilhando com os irmãos a nossa história. Maravilha. É isso, Michele? Isso aí. Sejam bem-vindos, obrigada por virem e contar aqui a história de vocês pra gente. E a gente fica na curiosidade já para começar a saber esses detalhes aí. É verdade, né? Com certeza, vai ser um momento assim muito gratificante, porque quão agradável era a causa do Senhor, e também aqui é quão agradável é vir aqui ao programa Bem Casados. Olha aí. E justamente para a gente poder alcançar as vidas que estão aí fora. Muito né? bom. É isso. Muito bom. Deus seja louvado. Como é que a gente fala, Michele? Tem que saber a história do começo. Né? Saber a história do começo, né? A gente, como eu já conversei com eles aqui, a gente traçar a nossa linha cronológica aqui. Quem acompanha a gente aqui sabe que em todo programa eu falo isso, né? Pra gente poder entender como eles chegaram aqui até hoje, com 2 filhos, né? Quantos anos de casado? 19 vamos fazer. 19 anos de casados. Como foi lá o início? Né? Como vocês se conheceram? Como foi o período do namoro? Sim. Conta pra gente como é que foi isso aí. Conta pra gente quem que conquistou quem aí nessa história, né? Bom, então eu vou começar porque entendo que foi, acho que a primeira parte vamos dizer assim, da ação que eu entendo foi quando nós nos conhecemos, foi de uma forma assim bem diferente. O que é esse diferente? Foi numa integração de uma empresa. Nós começamos a trabalhar na mesma empresa e numa hora do intervalo, eu fui até a Rosana para conhecê-la, mas como que foi essa chegada nela? Nessa chegada, essa busca foi através de, na hora do intervalo, eu quis pagar para ela um suco. E aí a resposta ali foi não. Não, muito obrigado. Um redondo não. Um simples não. E eu tentei insistir, não, além do suco, você quer um salgado? Quer algo para comer? Todo gentil? E, na verdade, ela disse não novamente. Mas aí ela pode dizer a parte dela também quando ela me viu. Então tá bom. E aí? Sim, e assim, eu estava dentro da sala, né, onde a gente tem integração com outras pessoas. Vocês começaram a trabalhar juntos, é isso? E eu já trabalhava na empresa, ele estava chegando, empresa. A gente só coincidiu de fazer a integração junto, A integração né? junto na empresa. E aí uma amiga minha, ela falou assim, olha que rapaz bonitinho. Daí eu olhei e falei, nem tanto assim. Aí ele entrou, e aí depois que a gente teve intervalo na fila lá da cantina, ele veio querendo pagar um suco, querendo saber meu nome. E aí eu achei meio estranho, assim, não quis nem conversar, e a gente depois entrou para a sala, e por coincidência, no momento da integração, ele cai no mesmo grupo que eu. E aí ele descobriu meu nome perguntando por um amigo, né? Então eu falei, agora eu já sei seu nome, é Rosana. Eu tentei insistir no momento da fila e ela não dizia.
Ela simplesmente não. Só que o grande interessante, na hora que eu perguntei para esse nosso amigo, esse meu colega, qual o nome dela? Ele disse assim, olha, o nome dela é Rosana, mas eu acho que ela é casada. Você viu o tamanho do anel no dedo dela? Não era um anel, eu até trouxe ele está aqui, é um anel que eu ganhei aos 18 anos da minha mãe, e Parece uma aliança. parecia uma aliança, e eu usava assim, e eu vi que afastava bem as pessoas. E aí esse amigo, então, ele até achava que eu era casada. Era casada e não era só um anel que a mãe te deu. Né? Aos 18 anos. Maravilhoso isso. E dentro dessa providência divina aí, como é que finalmente você conseguiu o contato de primeiro grau com ela? Sim, Rodrigo? Como você conseguiu quebrar esse coração, Quebrar esse né? gelo aí. O gelo ali foi justamente que ela entrou no mesmo grupo de trabalho ali, naquele grupo de integração logo no início, e ali a gente acabou se conhecendo, mas não tínhamos celular na época, e ali simplesmente se passou aquele momento, cada um foi para sua casa, nós fomos embora, e passou-se alguns meses até o reencontro. Isso foi que ano, Rodrigo? 2003. 2003. Olha aí. E vocês tinham quantos anos? A gente gosta de saber esses detalhes. Eu tinha 22. 26 para 27. É isso? Eu não lembro. Isso, Rodrigo. Eu sou muito bom de guardar essas datas. Mas o interessante é que passou-se alguns meses, outubro, se eu não me engano, e... Aí eu mudei de prédio. Ela mudou de prédio, exato. Ele ficava no prédio principal, eu ficava num prédio atrás. E aí a área mudou, e aí eu fui sentar numa posição de frente para ele. Aí eu falei, não, a mesma pessoa, né? E aí ele começou a mandar bilhetinho, ele trabalhava junto com um rapaz que ele dividia, né, na época, o computador, e aí ele ficava mandando esse rapaz levar bilhete, me chamava para ir pro cinema, aí ficava mandando bilhetinhos, e eu falei, não é o momento, não estava com cabeça pensando em namorando. E aí foi se passando o tempo e ele não desistiu, continuou insistindo. Uma vez no ponto de... Aí roubaram, até tive um furto do meu veículo, e aí então eu estava andando de condução, né? E no ponto de ônibus ele veio de novo, eu não acredito. E aí apareceu uma amiga, falou assim, Rosana, mas você é solteira, ele também é solteira, vai pro cinema com ele. Aí passou um tempo, eu fiquei pensando, e depois eu aceitei ir pro cinema com ele. A gente assistiu Piratas do Caribe. Mas foi através de bilhete também, João? Ô, João, não. É por causa do bilhete que eu li a história de vocês. Rodrigo, teve um tal de bilhete João do Caminhão. Isso, João do Caminhão. Pastor Vinícius está sabendo. Exato. João do Caminhão, você sabe quem é você, então fica registrado aqui. O João é com quem eu dividi uma máquina. Que lá na época a gente só tinha... entrou muita gente para trabalhar e tinha uma única máquina, a gente dividiu a máquina. Então eu escrevi o bilhete, então entre a gente criou uma empresa de transportes e ele entregava o bilhete para a Rosana. Era a empresa de transporte de bilhetes. De bilhetes. Olha isso, a criatividade, né? E até hoje, quando a gente se encontra, eu falo, e aí, João do Caminhão, tudo bem? E o João, um grande amigo nosso, e eu acho que ele foi ali... Participou desse nosso início, foi bem legal. E nesse bilhete é que você convida a Rosana para ir no cinema. Para ir ao cinema. Pronto. E aí... Aí ela falou assim, vou ver se ele desiste, eu vou logo nesse negócio. Vamos logo, porque eu quero ver se ele é uma boa pessoa, se não é uma boa pessoa. Tá certo. E foi bem divertido. E aí começaram a namorar, foi isso? No cinema, é isso. Aí surgiu o primeiro beijo, aí a gente foi se conhecendo. E aí, em meados, isso era por volta aqui de agosto, aí quando foi outubro, aí ele foi na casa dos meus pais, pedir namoro, e aí a gente namorou por volta de uns 2 anos e meio, né? Depois disso, os pais dele estavam saindo, né, da região de Cotia, estavam vindo para São Paulo, aí ele ficou por um período sozinho, e nesse período, assim, eu não era convertida. Eu ia perguntar isso. Nesse momento, você já frequentava alguma igreja ou não era convertida? Ele, né, então veio de berço, e aí a gente começou a frequentar, aí tinha uma igreja próxima de casa também, onde meu pai se batizou, e aí a gente começou a frequentar, ela se chama Comunidade Carisma, né, até recentemente o pastor Hernandes foi pregar lá, e aí, assim, eu me batizei lá. E aí, depois que eu me batizei, eu entendi muitas coisas, né? Então, assim, isso não é certo. Então, assim, eu falei assim, então, se diante de Deus, né? Às vezes,
por não conhecer a sua palavra e praticar, então a partir de agora eu não quero pecar contra meu Deus. Então se a gente está namorando já tem 2 anos e meio, é um tempo suficiente e vamos decidir o que a gente quer. E aí como teve essa transição dos pais dele, aí a gente resolveu casar, mas aí meu sogro, eu até fui comprar um apartamento, falei, quem casa quer casa, foi isso que meu pai sempre disse, né? E aí o Rodrigo era mais moroso, e aí? Tipo, vamos casar, mas... Vamos lá, toma uma decisão aí. É. E aí ele demorou para decidir. Para pagar um café, vamos casar, né? Vamos casar. Aí eu peguei e fui com a minha irmã nesse empreendimento e falei, só vem aqui assinar os papéis, porque a gente vai dar entrada no apartamento. Pronto. Aí ele foi compartilhar com os pais, e aí o pai dele falou assim, mas Rodrigo, a gente ganhava bem pouquinho assim na época, e ele falou assim, mas o que acontece de a Rosana ficar grávida? Como que vocês vão dar conta disso, né? Aí ele ofereceu pra gente ir pra morar na casa em Cotia, né, que a avó do Rodrigo morava atrás, que a gente ficaria morando na frente da casa dela. E aí eu compartilhei também com meus pais o que ele achava. Ele falou, não, filha, vai, né? Se você está recebendo essa ajuda, aí pelo menos vocês vão poupando até vocês conseguirem comprar o que é de vocês, né? Então eu tinha falado para ele 5 anos, então, né? Mas a gente ficou 8 no total. Mas aí, assim, a gente casou em 2006, 1º de abril de 2006. A gente brinca. Ele falou, É verdade. É isso. Exatamente. Era o dia da mentira, mas foi verdade. Mas sabe o que eu fiz antes? Eu casei uma semana antes no civil, pra garantir Só pra que o casamento era válido. E aí, assim, foi. Né, com essa ajuda e a providência de Deus. E a gente continuou trabalhando nessa empresa. Eu fiquei lá por 10 anos, ele ficou por 7. E ele tinha uns superiores que, assim, eles eram muito difíceis, né? Essa parte eu acho que eu posso até mencionar. Mas o que a gente consegue perceber, né, logo nesse primeiro trecho de relacionamento, casamento, foi a oportunidade que a gente teve, porque a gente tinha ali as contas bem justas e a gente teve essa oportunidade de morar na casa onde minha avó morava, meus pais moravam, e com isso nos ajudou a fortalecer ali essa questão financeira mesmo. Então, você vê que nós não fomos pedir, então a gente recebeu, então a gente entende isso que é bênção de Deus, e através de outras pessoas. E aí, todo esse trabalho onde nós trabalhávamos, eu trabalhava numa área onde eu tinha um gestor que ele era muito bruto, era muito bravo, era muito... insistente, ele pegava muito no meu pé, e quando ele pegava no pé, não era pegar no pé manso, era pegar no pé apertando bem duro. E ali eu sofria um pouco calado referente a isso, e eu ficava ali me remoendo, não contava para a Rosana, até porque para eu ter aquele papel forte de provedor do lar e tudo, mas um dia a Rosana percebeu, viu, e ela ficou bem chateada, ela se posicionou. Aí, acho que... Sim, aí eu falei assim, eu estava numa posição, né, da minha área que estava legal, eu falei assim, Rodrigo, dá para você se arriscar, e se acontecer qualquer coisa, a gente consegue, né, continuar honrando com as nossas contas, mas assim, não dá mais para você. Você não é obrigado a aturar isso. Era muita humilhação mesmo, era uma coisa assim, fora do normal. Palavrões, era uma coisa feia. E aí eu falei assim, vai procurar emprego, cadastra, né, na Cato, vai. E aí ele cadastrou. Tá, e o seu currículo? Aí, não fiz. Aí eu falei, não, então tá. Eu digitei, atualizei o currículo dele. Tá, agora então você manda. Aí ele mandava. E aí, Rô? Aí eu mandava os currículos para várias empresas, além de agências, headhunters, estava mandando e nada. Ninguém respondia. Passa uma semana, 2 semanas, nada. De repente, a gente para, não me recordo aonde, mas a gente para e a Rosana questiona, você orou? Você fez uma oração? Você pediu para Deus? Na hora, você sente parece que é um calor que vem dentro do seu corpo, você toma aquele choque, e aí, não. E aí, naquele mesmo momento, a gente fez uma oração muito simples e rápida,
chegamos em casa, oramos. O que aconteceu? No dia seguinte, pela manhã, já veio uma ligação. E aí eu era diácono na igreja de Cotia, e onde nós trabalhávamos, eu tinha que trabalhar sábado, domingo, feriado. E eu tinha colocado em minha mente, com a resposta de oração, assim, eu não quero mais trabalhar de final de semana, porque domingo é dia do Senhor, tem que ir para a igreja. Ok, aí eu fui nessa primeira entrevista, o salário era muito bom, mas tinha que trabalhar final de semana. E ali durante a entrevista eu mencionei, olha, eu não quero trabalhar final de semana porque eu quero ir domingo para a igreja. E a pessoa, não, mas você tem que trabalhar de domingo, um domingo sim, um domingo não. Eu falei, mas eu não quero. Ah, tudo bem. De repente, toca o telefone no meio da entrevista. Eu atendo o telefone, dá licença. Atendi o telefone no meio da entrevista. Era uma outra empresa oferecendo trabalho. Já me falou que não trabalhava no final de semana. Já me falou o salário, que era ainda melhor. E aí, na hora, eu disse, olha, eu acabei de receber uma outra proposta, eu vou deixá-los aqui, se vocês não se sintam mal, mas eu vou para essa outra vaga que para mim faz mais sentido. Eu vejo que a providência é a bênção de Deus. É Deus que respondeu a nossa oração. Ele viu e Ele que me deu. E é onde eu trabalho, que eu estou até hoje. Olha. Graças a Deus. É a providência em nossa bênção, né? A bênção de Deus para que a gente possa ser cuidado pelo Senhor. E você colocou aquilo que, na verdade, foi um alerta vindo através da Rosana, a oração, né? Primeiro passo para se comunicar com Deus, palavra e oração. E aí vem a providência de Deus naquilo que foi o seu propósito. Porque, além da oração, você precisa colocar os propósitos bem claros diante do Senhor. É claro que Deus sabe. Exato. É claro que Ele é soberano. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Quando você fala assim, olha, eu quero servir ao Senhor porque domingo é dia do Senhor, pronto. Isso vira uma chave, muda tudo, né? Porque aí Deus proporciona a providência em nossa bênção. Muito legal isso. Vamos fazer uma pausa? Olha aí a pausa, porque o tempo voa no nosso programa e tem o breakzinho aí de um recado da IPPTV para o seu coração. Não sai daí. A gente volta já. Já lançamos a IPP+, a maior plataforma de conteúdo cristão bíblico do Brasil. Oferecemos conteúdo exclusivo de grande qualidade para você se conectar mais com a palavra de Deus. Ao assinar por R$ 60 por ano, R$ 5 por mês, você está contribuindo com a obra missionária de Deus no mundo. Assine agora e participe desse projeto maravilhoso. Você será abençoado por isso e vai abençoar a vida de milhares de pessoas. Olá, eu sou Edilene Francescato. E eu sou a Lise Toledo Rocha. Nós estamos aqui para te fazer um convite. Vem aí a nossa terceira Conferência Interdenominacional de Mulheres. Dias 28 e 29 de março, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós esperamos você. No primeiro ano, 2023, nós tratamos acerca do tema O Papel da Mulher no Reino de Deus. Em 2024, nós tratamos do papel da mulher na família. E agora, nada mais oportuno do que discutir o tema O Papel da Mulher na Sociedade. Eu não sei se você, assim como nós, tem se sentido desafiada por essa sociedade, pelos problemas que a gente está vivendo. E assim como diz lá no livro de Esther 4,14, quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor tem nos chamado? Para aprendermos, para termos comunhão, para que a gente possa fazer muita troca e orar para que a nossa nação seja transformada através das nossas vidas. Nós te esperamos aqui. Até lá! E talvez você tenha chegado agora aqui, o tema de hoje é casamento, amor e providência. O que é isso, pastor? Providência é um termo muito caro para a teologia, né? E é a providência de Deus em nossa salvação e em nossa bênção também. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui, mas a gente volta para o nosso casal maravilhoso que hoje está testemunhando, porque, por exemplo, ela é muito parecida com Ruth
justamente da atitude, né? Naquilo que obedece a sua sogra e vai lá e age, programa as coisas, porque hoje a gente está com Rosana e Rodrigo aí na providência dessa bênção. Obrigado pelo carinho de vocês estarem aqui. Mas voltamos, né, Michele? E aí? Voltamos. E aí você conseguiu o emprego. E nessa fase você já tinha filhos? Como é que estava a situação de você? Não tínhamos filhos. Ainda estavam morando na Estávamos casa morando em dos seus Cotia, sogros. isso. E aí nesse período eu fiquei grávida, na transição. Né, que ele saiu, foi no finalzinho de 2010, aí em 2011, em fevereiro de 2011, eu fiquei grávida. E aí ele já tinha entrado, ele entrou em setembro de 2010 na empresa, né? E aí, onde ele, né, teve essa oportunidade, eu falei assim, Deus é tão maravilhoso que, assim, você tem... Primeiro você estava lá sendo humilhado, né? E, de repente, você tem a oportunidade de escolher o que é melhor para você. E aí, nisso, assim, foi só bênçãos mesmo, assim, de Deus. E aí eu fiquei grávida, foi uma gravidez tranquila, né? Meu primeiro filho se chama Miguel, hoje ele tem 13 aninhos. 13 anos. 13. E aí, nesse período, a gente tinha comprado já o carro do seu pai, era um Gol na época, né? Era o Tinky Wink, como nós chamávamos. Um detalhe especial aqui é que o Rodrigo é filho do presbítero da nossa igreja, do conselho da nossa igreja, que é o Lourenço Fodger, né? Exato. Que é um querido amigo que eu sempre brinco com ele quando ele vai se despedir de mim lá da reunião do conselho, ele fala assim, pastor, estou Windows. E o Lourenço é um querido, né? Presbítero Lourenço, um abraço aí. Então assim, e aí a gente comprou esse carrinho dele, ele sempre nos auxiliou muito, né? Você vê que é tanto da casa, dos carros que a gente foi obtendo, Olha que legal. sempre teve a mão dele e da minha sogra, né? Que legal. E aí a gente seguiu com o Gol, acho que na época, e a gente quis trocar de veículo, né? Isso, a gente quis trocar o veículo, aí acabamos comprando um carro melhor, financiado. Sim. Mas a gente conseguiu financiar justamente porque ele havia oferecido a casa para a gente morar em Cotia, junto com a mãe dele, com a nossa querida Omamá, que hoje ela está aos céus, que ela é a Marta Rödiger, mas para a gente ela é sempre a nossa Omamá, que é Oma em alemão, é a avó, e Omamá é de uma forma mais carinhosa. E todo mundo a conhecia dessa forma. E aí a gente acabou comprando esse outro veículo. E aí a gente, assim, não tinha uma condição, ia ficar muito apertado. E ele falou, não, Rosana, acho que não dá. Eu falei assim, eu nunca tive medo, assim, ainda bem que a gente é bem equilibrado, né? Enquanto um é demais, um vai freando o outro. E aí eu falei assim, não, a gente vai comprar sim. Fomos lá, assinamos. Ele falou assim, né, por Deus, e Deus... E eu fazendo milhões de contas ali, olha, vai dar certo aqui. Eu acho que a gente não vai dar, mas a Rosana vai dar certo. E a questão da oração de novo entra na jogada. Sempre deu. E aí, ao término da gestação, ainda com esse carro, a gente teve novamente o carro furtado. E aí, perto de ganhar, estava com 8 meses. E aí, novamente, o meu sogro, não, pelo amor de Deus, não, Rosana, tá perto de ganhar. Ficamos um período, a gente andava de trem. Ele ficava, sabe, tentando se apoiar, porque não tinha como sentar, o trem ela lotado, né? Protegendo ali dos milhões de passageiros que andam no trem, apertando ela, e eu, cuidado com a barriga, as pessoas às vezes não acabavam cedendo lugar, mas tudo bem. E aí... novamente, meu sogro nos salvou, né? Ele e a minha sogra, oferecendo um dos carros que ele tinha, porque a gente ainda ia receber a indenização do seguro. É por isso que a cidade tem o nome dele lá, é São Lourenço. É verdade, São Lourenço. Muito bom. E aí ele, né, ofereceu, aí, quando a gente recebeu a indenização, aí a gente pagou ele, mas foi por um período ali até receber. Aí e ele financiou pra gente sem juros. Aí, tá vendo? São Lourenço. É o santo de Deus mesmo, né? E aí foi, né? Aí Miguel nasceu. Nossa, foi uma alegria imensa. Foi depois de 5 anos de casado que a gente teve, né? Ele foi o primeiro neto? Foi o... Não, dos pais do Rô, ele é o segundo, né? Agora, dos meus pais, ele já era o quarto. Olha aí, que legal. Então, aí depois disso foi o quê? Depois disso a gente viu a oportunidade de comprar um apartamento, uma casa própria para a gente, mais perto de São Paulo, porque
Eu trabalho causa do na Moca, trânsito. então o trânsito saindo de Cotia para ir para São Paulo, demorava-se ali 2 horas, 2 horas e meia para chegar ao trabalho, era muito Nossa. cansativo. Cansativo. E aí a gente acabou conseguindo fazer um financiamento, conseguimos comprar o apartamento no meio do caminho, que é muito próximo à casa do meu pai e do meu irmão, do Lucas. Do Lucas. E falando aqui dos irmãos, a minha irmã Daniela mora em Joinville, né? Então às vezes a gente acaba indo visitar, mas é bem pouco pela distância. Mas então a gente está concentrado todos no Butantã, e ali onde tem o meu pai, tem o meu irmão e nós, então a gente consegue ali se integrar de uma forma fácil e se deslocar. E por falar nisso, o Lucas e a Manuela já estiveram aqui no Bem Já Casado, estiveram. Verdade. dando o testemunho deles também, que foi muito legal. Exato. E hoje a gente está ouvindo o irmão, então. Quem é mais velho? Você ou o Lucas? Eu sou o equilibrado da família, Você é eu o sou do meio. Do meio. O Lucas é o mais novo e a Daniela é a mais velha. A Daniela é a mais velha. Olha Sim. que legal. Bom, Vamos lá? Continuando, então nós compramos o apartamento em São Que Paulo. foi um passo de fé também, Que foi um né? passo de a gente fé. tinha uma parte, a outra parte a gente ia financiar e a gente trabalhou, né, por muito tempo na mesma empresa. Ele saiu e eu continuei. E sim, aí, verdade. depois que eu tive o Miguel, aí teve lá a licença e tudo mais. E quando eu retornei, o Miguel ficou assim muito doentinho no começo, bronquiolite, então era aquela coisa. E eu tinha um cargo de gestão. E aí aquilo me incomodava, porque assim, como que eu ia ser exemplo de falar para meus funcionários, não faltem, sendo que eu faltava para cuidar do meu filho. Então aquilo foi me fazendo muito mal. E eu pedi para o meu gestor, quando você tiver uma oportunidade, me demite, né? E aí a gente estava financiando, já tinha dado a entrada no processo, e o Rodrigo falou assim, quando eu falei para ele, ó, eu pedi para o meu chefe me mandar embora, porque assim, não dá mais, está me fazendo mal, vou acabar adoecendo. E aí ele pegou e falou, mas a gente está fazendo o financiamento, Eu entrei em pânico na não hora. vai dar, não vai sair, só a minha renda não vai comportar. Eu falei, o que está escrito por Deus vai se cumprir, e eu vou cuidar do meu filho. E aí, assim, aí saiu todo o processo da empresa, me desliguei e no mesmo período saiu também o processo de financiamento da casa, tudo aprovado, a gente conseguiu conquistar e depois disso a gente ficou alguns meses ainda, né, até vir, aí teve a reforma e tudo mais. Só que quando eu entro no apartamento, não tinha programação ainda de ter um segundo filho, né? Tanto é que até a gente comprou com 2 dormitórios, então não tinha ainda a intenção de ter o segundo filho. Entramos em agosto mesmo eu fiquei grávida da minha segunda filha. a providência Veio da a sua Júlia. bênção. A providência da bênção. Fiquei um pouco desesperada, chorei. Ele falou, calma, é bênção de Deus, Sim. né? E aí veio uma menina, o meu filho sempre falava, mãe, vai ser uma menina. Olha só. Ele acertou, o Miguel. Então veio a Júlia, né? Tá aí com 9 aninhos. E aí depois disso, Miguel assim... tem quanto? O Miguel tem 13. Miguel tem 13 E a Júlia e a Júlia tem 9. Olha tem que legal. 9, é. Eles estão lá na UCP. Sim, aí a gente voltou a participar, né, mais ativamente nesse ano. A gente ficou um período, a gente já está aqui há um certo tempo, mas depois da pandemia a gente ficou um pouco, Foi mais difícil. foi mais difícil e a gente tem voltado, as crianças amam participar. O Miguel está nessa fase de, né, pré-adolescência aí, está um pouquinho mais resistente, mas ama o Senhor, né, ambos fazem oração para dormir, para almoçar, sabe? Eles cantam uma musiquinha que a Bisa deixou, né, ensinou para eles. Então, assim, são bênçãos mesmo do Senhor. O que mais? Nossa, tem bastante coisa para a gente contar aqui. Mas aí veio a Júlia, logo depois da Júlia, a gente conseguiu a quitação do nosso apartamento. Eu acho que isso é bênção de Deus, porque estou trabalhando ainda até hoje, isso é graça. É graça de Deus e a gente vem, inclusive aqui no programa, para dizer que o quão importante é a gente ajoelhar, a gente orar, a gente pedir para Deus e aguardar a providência dele. Uma coisa que para mim ficou claro na história de vocês é que as decisões que vocês foram tomando ao longo, né, do relacionamento de vocês oravam antes, né? Sim, sim. Acho que você não orou, não estava dando certo. Exato. Né? A partir do momento que vocês pensaram, não, a gente tem que orar, tem que entregar primeiro ao Senhor e deixar Ele A vontade conduzir, né?
E aí as coisas começaram a caminhar, né? E aí você teve que iniciar uma empresa, foi isso, Rosana? Isso. Aí, assim, com 2, né, eu falei assim, agora não dá para voltar para o mercado de trabalho, porque assim, eu também não gostaria de deixar meus filhos integral, assim, e ter esses problemas, né, que a criança fica doente, precisa da mãe, então não queria terceirizar também, ou nem ficar pedindo muito para meus pais ou para meus sogros, né. A gente tem que se virar para cuidar, né? Mas assim, a gente tem essa rede de apoio que, né, tanto os pais do Rodrigo quanto os meus moram próximo, né? Meus pais são de Osasco, nós somos em 5 irmãos, assim, e é bom porque somos muito unidos, então precisou de um socorro, cada um tá ali do lado realmente para ajudar. E daí, depois disso, a gente decidiu abrir, mas a gente decidiu abrir a empresa justamente pelo que você falou, da importância de estar perto dos filhos, para que ela pudesse realmente cuidar. Ter flexibilidade, né? Exato. E aí acabou se tornando hoje, se ela pode dizer muito mais que eu, porque ela que toma conta, acaba sendo, vamos dizer assim, o nosso plano B, por exemplo. Então, se ocorre algo comigo, existe o meu porto seguro, que é a Rosana. E isso é muito bom, né? Isso. E foi pensado, na verdade, também a abertura da empresa foi uma sugestão dele e de um amigo que estavam pensando assim, vamos abrir um negócio, mas um negócio que não precisa de muito investimento. Vamos para a área de seguros. E aí ele falou, Rô, você não quer fazer? Eu tinha acabado de sair, eu saí em setembro da empresa, quando era fevereiro ele já estava com essa história, eu falei assim, tá, mas aí tinha matemática financeira, eu falei, mas eu não sou muito... Ele, não, mas eu te ajudo. Eu falei, não, casa de ferreiro, normalmente espeta de pau, então assim, não vai dar certo. Mas daí eu fui. Me inscrevi, fui para aula, conversei com o professor, abri o jogo com ele, falei, não tenho experiência, não conheço nada, eu tô caindo aqui de paraquedas, porque todo mundo tinha experiência na área, né? Aí ele falou assim, não, se você fizer essa receitinha, eu duvido, você não faz nada. E aí, mais uma vez, assim, tirei a nota máxima nessa disciplina, consegui a certificação, e aí com a Julinha, na época, no período que eu tava fazendo o curso, eu tava grávida, né? Então, finalizei, esperei mais uns 2 anos, e aí sim a gente iniciou a empresa, que tem já 6 anos hoje. Que legal, empresa de quê? É de seguros, uma corretora de seguros. Uma corretora de seguros. E aí tem uma experiência que vocês passam com a Júlia. Que impactou demais a vida de vocês, não é isso, Rodrigo? Sim. Conta pra gente aí, junto com a Rosana, o que aconteceu. A Rosana gosta de falar bastante, e eu mais ainda, só que hoje eu tô um pouco tímido. Mas vamos lá. Vocês estão em casa. Pra gente, a questão de... Esse mês de março, para a gente, é um pouco impactante, porque no ano passado, a gente entende, eu sou uma pessoa muito analítica, então eu começo a analisar a questão temporal, por exemplo, a gente fala muito de carnaval, o Brasil gosta disso, mas a gente nunca gostou, meus pais sempre ensinou que carnaval sempre não é da gente, a gente tem que seguir o que está na palavra de Deus. Então, eu estava observando, teve a questão da pandemia, que teve a questão lá, teve o carnaval, logo após o carnaval, boom da pandemia. E com isso a gente vai ficando atento. Teve o carnaval, começou a ter novamente surtos de gripes, de outros vírus. Então, eu contei exatamente, se eu não me engano, acho que foi 20 dias, 15 dias, 20, 25 dias, a Júlia começou a ter sintomas gripais. E nesses sintomas gripais, eu sou muito, muito medroso, vamos dizer assim, pelo amor que eu tenho pelos filhos. E tudo que acontece com os filhos dói mais em mim do que nas crianças. Acho que todo pai pensa nisso. Feito isso, a Júlia começou a ter febre, a gente levou uma vez no hospital, levamos no hospital, aí foi diagnosticada, acho que direto já com pneumonia. Logo na primeira vez que nós levamos com pneumonia, então nós recebemos antibióticos, fomos para casa, ali orando, pedindo para Deus. E quando a gente pede para Deus, tem que pedir certo, porque dependendo da forma que você pede, Deus também te entrega, Ele te dá a resposta. Que aí eu vou citar aqui. O primeiro antibiótico não fez efeito. Então a Júlia, depois de 3 dias, começou a tomar antibiótico, voltou a febre, e isso
preocupou mais ainda a gente, porque quando a gente retornou ao hospital, ela estava já com o pulmão mais tomado ainda com uma pneumonia. Olha só. E isso ali já me derrubou. A Rosana não, ela é sempre forte, ela que leva as crianças para o hospital. Se tem algum problema, ela leva, ela toma a frente e ela leva. É uma mulher assim espetacular. Levou. E aí, se você quiser contar esses mais detalhes. Simplificar, né? Então, assim, foi esses idas e vindas a hospitais até ter o diagnóstico, que era pneumonia, internação. Foram 10 dias de UTI. E aí, eu trabalhando, né? Levei o computador, fiquei na UTI com ela, trabalhando, e eu estava tão em paz comigo, porque assim, de todas as lutas que a gente já passou, eu sempre pedi uma experiência com Deus de uma forma diferente. Falei, Senhor, é tão fácil a gente te glorificar quando tudo vai bem, mas eu quero te enxergar no meio do vale, porque aí sim, né, você vai ter uma experiência profunda. E eu creio muito que foi nessa experiência, né, da saúde da Júlia, depois veio ele e o Miguel, aí teve a que minha, Deus... Só um adendo, teve a minha oração, que eu acho que cabe exatamente aqui. A minha oração foi, Deus, eu quero que o que a Júlia esteja sentindo, ela deixe de sentir e passe, e eu quero estar no lugar dela, sentindo essa dor dela, e cúria. Acho que foi isso. Tá. A gente passou esses 10 dias, foram como se fosse um dia, sabe, assim, leve. E aí ele foi nos buscar, no dia que ele foi nos buscar, voltamos pra casa, graças a Deus, vou ficar na minha cama, porque eu não deixei ele ficar. Eu falei, fica em casa, cuida do Miguel, que eu fico aqui com a Júlia, tranquilo. Isso foi ano passado. Ano passado, em março. Eu acho que eu me recordo quando o presbítero Lourenço chegou a levar esses motivos de oração na reunião do conselho, alguma coisa assim. Então, agora eu estou me lembrando. Isso, a gente pediu para ele levar. Exato, ele trouxe esses pedimos orações. E aí, Júlia alta, o Rodrigo nos busca, ficamos em casa, horinhas em casa, quando é por volta de umas 21 horas, esse começa. Eu acho que eu não estou bem. Cansado. Aí foi medir temperatura, quase 39. Olha só. Aí o Miguel também meio estranho. A temperatura igual dos dois. Aí ele falou assim, vamos pro hospital. Eu falei assim, não, mas vamos tomar um antitérmico, aí amanhã cedo, se não voltar. Ele, não, preciso ele tava sentindo. Aí fomos, levei os dois. Chamei uma tia que ficou com a Júlia. Não, a sua irmã levou ela pra praia. É verdade, foi minha irmã Adriana que levou. É que tem uma tia minha que também sempre me dá um suporte, né? E aí levou, ela ficou com a Júlia e eu fui pro hospital, ele foi pra UTI. 7 dias na UTI. E o Miguel também com pneumonia. Então, os três com pneumonia. Aí ficou o tempo lá, até foi aniversário de casamento, né? Nosso aniversário de casamento. Minha mãe veio para casa, também. Não. É aniversário de casamento de vocês. Vai lá visitar ele. A gente fica aqui com com o Miguel e com a Júlia. E aí eu fui até lá e tal. Mas assim, sempre em paz. Eu nunca senti uma paz assim, aquela paz que a gente sempre fala, a paz que excede todo entendimento. Porque a providência de Deus também está na tribulação. Está na tribulação. Exato. E aí a gente sai mais forte de tudo isso, né? Porque depois, assim, todos melhoraram, ficaram bem, aí passou-se um mês, eu peguei dengue. Pronto. Aí eu falei assim, Deus pediu para descansar agora, vou dormir 3 dias aqui, tranquilo. E aí foi assim, mas passou a dengue também, fiquei 3 dias realmente de cama. E a gente vê a gloriosa mão de Deus. Eu fiz questão de colocar isso nas redes sociais no momento que estava no vale mesmo. Eu gostaria, sabe, o meu desejo era testemunhar o quão Deus é maravilhoso e Ele faz, né? Muito bom, verdade. E aí a gente não consegue compreender a mão de Deus. E assim... A gente conversava isso outro dia na escola de pais que tem aqui em Pinheiros, para o CP, as crianças vêm para o CP brincar e os pais vão para a escola de pais. E eu comentava justamente que tem momentos que Deus tira a gente da zona de conforto, que é para a gente experimentar da providência dele, onde Deus verifica e coloca o nosso coração à prova de uma fé que vai depender totalmente dele. Ou seja, é para a gente verificar se Deus é a nossa única razão de viver mesmo. Se a gente depende só dele, ou se a gente depende também dos nossos confortos, né? Sim. E aí quando você pede isso, Deus, me mostra o Senhor no vale, ele mostra.
E ele vem com a providência depois da cura, que foi maravilhosa Foi na vida da família. Muito bom, maravilhoso, parabéns, viu, gente? foi Graças Que a Deus. testemunho lindo, bom Graças a demais. Deus, meu Só que Deus é maravilhoso. o tempo voa, né? E a gente precisa correr com os blocos, não é isso, Michele? Sim, nosso primeiro bloco, né? Olha aí, Dica do casal. dica do casal, segura. E a dica do casal, acho que eles já deixaram, né? Falaram Várias dicas. várias dicas aí para você, o casal que está assistindo a gente. Mas algo mais, assim, Tem sempre a dica especial, exatamente. é. Quem quer começar? Rodrigo ou Rosana? Cada um pode dar uma, fica à vontade. Assim, ter Deus é tudo, né? Então, assim, é joelho no chão mesmo e você declarar para Deus o que você quer, o que você precisa. Ele já sabe que nós precisamos, mas nós precisamos declarar. A oração é A uma oração bênção, né? é uma bênção. Então, assim, sabe? Estar diante do Senhor, buscando essa paz que excede todo entendimento, que de fato as circunstâncias elas serão pequenas diante de tudo isso. Olha aí, que bênção. E você, Rodrigo? Eu digo que quando a gente olha nesse aspecto, a oração em primeiro lugar. Mas quando a gente olha para o casal, o que a gente sempre segue é confiar um ao outro, ouvir mais o outro, porque a mulher, mãe, também, ela tem a visão, vamos dizer assim, além do alcance também, de tomar as decisões da forma, com amor, uma forma de decisão ali. Eu acho que a mulher, ela edifica a casa. Ela é a minha companheira, é quem está ao meu lado e para quem eu preciso ao meu lado. Então eu tenho que confiar, tenho que escutar, porque isso vai me ajudar bastante lá na frente. Então acho que essa é a dica. Olha aí que dica boa, hein? Confie na sabedoria da sua esposa. Sim. Maravilha. Mas a esposa tem que ser sábia também, né? Lógico, obviamente. Tem que ser uma mulher segundo o aí. coração de Deus, uma mulher virtuosa. Mulher sábia, exatamente. virtuosa. Muito bom, muito bom. É E o isso. nosso próximo bloco, né? Eu ainda digo sim. Eu ainda digo sim, eu sempre falo que é o momento que tá todo mundo, o programa todo, né? Ri, brinca, caindo aqui, dali, mas chega agora, eles ficam tensos. Fica, é um momento que é romantismo no ar. Eu ainda digo sim, vou fazer um pedido, você que está em casa aí, por gentileza, vai no chat agora. No chat aí, ó. Aperta o coraçãozinho, porque o romance está no ar. Isso aí. Enche aí o nosso chat de coraçãozinho. Por favor, fiquem à vontade. Ok. Mas antes de eu fazer a declaração, quando eu casei, lá no dia 1º de abril de 2006, eu falei na minha declaração 7 vezes a palavra "um momento". E hoje eu vou mudar. Rosana, existem várias fases da nossa vida que a gente consegue perceber, a gente consegue analisar, e eu percebo que hoje eu digo sim novamente por você ser essa mulher espetacular, essa mulher virtuosa, que sempre está comigo nos meus momentos mais difíceis, no momento que eu mais precisei, você esteve lá. E você cuida tão bem de mim, tão bem dos nossos filhos, então não existe a possibilidade de eu dizer qualquer outra palavra, então sim, eu quero continuar com você eternamente. Pô, eu ainda digo sim para você, porque eu vejo que você é um homem de caráter, é um homem segundo o coração de Deus, que busca ali, você pode ter as suas falhas, como todos nós temos, mas diante do Senhor você se redime, você é uma pessoa de um coração mole, sabe? Um coração que é sedento também pelo Senhor. Então eu continuo dizendo sim para você, para o resto da minha vida, até ficarmos velhinhos, né? E pela família que o Senhor nos proporcionou a criarmos, né? E foi debaixo da palavra do Senhor, né? Em Romanos 8:32, e que a gente
fez a nossa aliança, né? E você sempre reforça isso. É para sempre. Por mais que alguns momentos eu já bambeei e dizer, Senhor, será mesmo? Né? Mas sim, o Senhor reforça, sim, é para sempre. Então, te digo sim para o resto da minha vida. Ai, que Olha lindo. aí, que maravilha! Muito bem, momento romântico no nosso programa para incentivar o coração do seu casamento também, para que você... O romantismo é importante, né? Sim, você homem aí, capriche. Mulher também, né? Se arruma bonitinha, fica cheirosa, né? E homem aí, não poupe palavras de carinho e elogio para sua esposa, né? Mas lembre-se disso, o casamento não é um romance enfeitado de amizade, mas é uma super amizade enfeitado com romance, como você acabou de assistir aqui. Rodrigo, Rosana, muito obrigado pelo carinho de vocês participarem. Nós que agradecemos. Obrigada mesmo por terem vindo e contar a história de vocês. Obrigada, viu? Obrigada a De coração, vocês. testemunho maravilhoso que Sim. enriquece aí o nosso programa e a vida dos nossos telespectadores. E para finalizar, eu queria pedir para esse coração gigante aí do Rodrigo, né? Como ela bem declarou, tem esse coração segundo o coração de Deus. Faz uma oração para a gente encerrar o programa, Rodrigo. Claro. Orando também por aqueles que nos assistem, que de repente precisam ter a fé e o casamento também fortalecido. Nos abençoe, então, por favor, com oração, rogando a Deus que cuide de todos nós. Claro. Senhor Deus e Pai, grandioso Tu és, somos totalmente dependentes de Ti. Nós viemos aqui neste dia, neste horário aqui, também te engrandecer, te louvar através deste programa, Pai. Que esse programa aqui ele seja alcançado por milhões de pessoas em todo o mundo, de tão grande importância que ele é para a vida, para as nossas vidas que estamos aqui, para a vida de vocês que estão aí nos assistindo, Senhor, e que a bênção de Deus, a providência de Deus chegue na casa de cada um de vocês. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus Ele é sábio. Então, Senhor, eu te louvo, te agradeço e fico muito feliz em poder ter essa oportunidade de orar, oportunidade de pedir e a oportunidade de esperar em Ti, Senhor. Então, te louvo, te rogo por tudo, perdoando todos os nossos pecados, as nossas falhas. O casamento, ele é algo realmente do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, pedindo todas as bênçãos aqui para nós, para o casal aqui, o pastor e sua esposa e todos vocês que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom demais. Mais uma vez, muito obrigado, bom. casal. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe a família de vocês. Amém. Amém. Todos. É isso. Deus abençoe a todos. E a gente fica por aqui, né? Infelizmente acabou o programa, Passa muito rápido. mas a gente dá um tchau para vocês aí. Até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.